pessoal, tudo bem? Professor Felipe Anilton, mais uma vez aqui com vocês, tá certo? Nesse nosso segundo momento de estudos, a gente vai tratar especificamente, previamente, ao longo de nossas missões anteriores, a gente tratou de conceitos básicos do direito penal, como prescrição, extensão de punibilidade, circunstâncias atenuantes, circunstâncias agravantes, que são essenciais que você fique sabendo também, mesmo que o edital só preveja crime tal, crime específico, mas o direito penal é muito correlacionado a essas situações. Você não tem como, por exemplo, só decorar, só aprender o tempo de pena de um crime e pronto. Isso não é o suficiente para uma prova de direito. Tá? Isso não é o suficiente para uma prova de direito penal. Geralmente, o foco apesar de abordar essas questões dos crimes previstos no edital, mas eles dão sempre essa pincelada, essa inserção de elementos conceituais básicos, como o que a gente falou nesse da prescrição, como esse que a gente falou com relação à extinção de punibilidade, porque são características importantes e que mudam o cenário de qualquer situação. Fazem com que, por exemplo, um crime que você pode olhar ali numa questão e marcar, ele deixa de existir e aquela questão você termine perdendo. Então é importante sim estar focado nesse aspecto também. É importante sim estar observando essa característica. E aí agora a gente vai entrar diretamente nos crimes. E aí os crimes militares, eles possuem umas características próprias, possuem características bem interessantes, na verdade. Tá? E aí para começar o assunto, a gente vai começar estudando a questão de motim e de revolta. E aí, primeiro, o que é um motim? Tá? O dicionário vai dizer que um motim é qualquer ato contra a autoridade civil ou militar, caracterizado por desobediência e revolta. Um levante. Tá? Um levante, lá vamos romper com essa questão, não estamos satisfeitos, enfim. Rebelião de militares contra seus superiores. Aí você já tem dentro do dicionário uma conceituação já específica para a área militar, onde ele vai dizer, olha, é uma rebelião de militares e contra seus superiores. Ele põe dentro especificamente dessa área militar. Grande sublevação popular, revolta ou tumulto. Para a gente vai ficar mais atrelado a essa questão do segundo ponto que a gente falou, do segundo conceito que foi dado, do segundo conceito que o dicionário nos traz, que é uma rebelião de militares contra seus superiores. Então aí você já tem um elemento crucial. Não há como se falar em motim, tá? Em uma revolta dentro de um quartel, quando ela acontece de cima para baixo, quando os superiores estão se rebelaram, estão protestando contra os subalternos. Então isso perde a característica do motim, tá? Isso vai perder a característica essencial, que é uma rebelião de quem vem abaixo contra quem está acima nessa situação. E aí, o que o Código Penal Militar, nosso bom e velho Código Penal Militar, nosso aliado de muito tempo já, vai dizer sobre essa questão do motim e da revolta? O motim é tratado a partir do artigo 149 do Código Penal Militar. Marca lá ele, já deixa ele grifadinho lá com o teu marca-texto, bota uma observaçãozinha nele, vai fazendo as anotações paralelas a ele, tá? Reunirem-se militares ou assemelhados. Ou seja, então você já tem o primeiro conceito, uma reunião de militares ou assemelhados. E aí, para classificar o resto do motim, agindo contra a ordem recebida de superior ou negando-se de cumpri-la. No momento em que você, olha, não quero fazer isso, não vou fazer, sabe? Não estou afim, não estou de bom gosto, enfim, seja lá por qual motivo, você está tendo uma postura de motim. Tá? Recusando obediência superior, quando estejam agindo sem ordem ou praticando violência. Também outra situação característica. Assentindo em recusa conjunta de obediência, uma resistência ou violência em comum contra superior. Ocupando quartel, fortaleza, arsenal, fábrica ou estabelecimento militar, ou dependência de qualquer deles, hangar, aeródromo ou aeronave, navio ou viatura militar, ou utilizando-se de qualquer daqueles locais ou meio de transporte para ação militar.
ou prática de violência e desobediência à ordem superior, ou em detrimento da ordem ou da disciplina militar. E aí, qual é a pena de reclusão para um motim? Pena de reclusão de 4 a 8 anos, com aumento de 1/3 para os cabeças. E aí a gente vai voltar aqui um pouquinho para um assunto da aula anterior, tá? Assim, vamos lá, digamos que questão de concurso, tá? Questão do concurso para vocês. Sabemos que o crime de motim tem pena pena de reclusão que pode variar de 4 a 8 anos, sendo possível, inclusive, o aumento de 1/3 para os seus líderes, os cabeças, no caso, que é um termo até bem popular, um termo que não deveria vir em lei, mas pela época que foi criada a lei se entende. Mas os cabeças nada mais quer dizer do que os líderes, as pessoas que idealizaram aquela situação. Então, pena de reclusão de 4 a 8 anos, com aumento de 1/3 para os cabeças. Qual o tempo prescricional para o crime de motim? Então, você tem aí, pena de 4 a 8 anos. Então, vamos lá, voltando só um pouquinho para a questão da prescrição que a gente viu na aula anterior aqui. Quando ele estabelece no artigo 125, em 12 anos, se o máximo da pena é superior a 4 e não excede a 8. Então, para os envolvidos em um motim, o tempo prescricional é de 12 anos. Para os cabeças, como a pena pode ser aumentada de 1/3, pode ser que o tempo prescricional passe de 12 para 16, porque ela vai suprir o tempo de 8 anos. Tá? Espero que tenha ficado claro para vocês nesse sentido. É importante vocês sempre fazerem esse casamento, tá? Para poder fazer esse exercíciozinho. E aí você vai gradativamente fincando essa questão na cabeça. E aí, com relação à revolta, e aí que é diferente, tá, da questão do motim. Motim é uma forma, a revolta vai ocorrer de outra. Se os agentes estavam armados, e aí o parágrafo único vai dizer que a pena de reclusão de 8 a 20 anos, com aumento de 1/3 para os cabeças. Ou seja, o que vai distinguir o motim e a revolta? O uso de armas. No momento em que essas pessoas as pessoas que estavam em motim passam a pegar em armas, passam a tentar com o uso de armas, aí você já tem a modificação de motim para a classificação de revolta. E a pena aí já é bem maior, tá? Você tem o mesmo aumento de 1/3 para os líderes, mas a pena ela sai de 4, ela vai sair, tá? De 4 para 8, para de 8 a 20. Ela dá um salto muito, muito grande, tá? Organização de grupo para a prática de violência. O artigo 150, tá? Ele vai nos dizer que reunirem-se 2 ou mais militares ou assemelhados com armamento ou material bélico de propriedade militar, praticando violência à pessoa ou à coisa pública ou particular, em lugar sujeito ou não à administração militar. Então, nesse caso, você tem uma organização de grupo e a pena vai ser de 4 a 8 anos. E aí, para formar um grupo, o que a gente precisa? 2 ou mais militares. Não é uma pessoa só. Tem que ter 2 ou mais militares para poder realmente fazer isso. E aí, com armamento ou material bélico de propriedade militar, tá certo? É outro ponto importante para poder classificar essa questão da organização de grupo para a prática de violência. Praticando a violência à pessoa ou à coisa pública ou particular em lugar sujeito ou não à administração militar. A omissão de lealdade militar, ou seja, aquela pessoa que agiu de forma desleal, que ela omitiu a sua lealdade, ela não agiu conforme os padrões éticos e morais previstos pelo Código Militar. O artigo 151, ele vai dizer que deixar o militar ou assemelhado de levar ao conhecimento do superior o motim ou revolta,
de cuja preparação teve notícia, ou estando presente ao ato criminoso, não usar de todos os meios ao seu alcance para impedi-lo, pena de reclusão de 3 a 5 anos. E aí você vê como é sério essa questão dentro do direito militar. Porque por mais que você não tenha participado do ato, por mais que eu, lá dentro do quartel, não tenha participado do motim, não tenha participado da revolta, no momento em que eu fiquei sabendo da possibilidade de ocorrer, no momento que eu fiquei sabendo que havia esse plano, e não reportei, eu sou considerado, não é o mesmo crime, tá? Não é o mesmo crime, a omissão de lealdade e o motim, obviamente, não é o mesmo crime, mas a omissão de lealdade ela vai se basear na seguinte questão: vai se entender como se eu tivesse sido conivente com aquela situação. No momento em que eu não falei que aquela situação estava sendo planejada ou já tinha começado o seu curso, eu, de certa forma, ajudei que ela ocorresse. Então, eu vou ser uma espécie indireta de cúmplice, por isso que tem essa situação. E aí, não usar de todos os meios ao seu alcance para impedi-lo. Eu poderia ter cometido uma situação, realizado uma ação para impedir que esse motim ocorresse, ou essa revolta ocorresse, e eu não cometi, e eu não fiz, seja por medo, seja por qualquer situação. Nesse caso também isso é classificado como omissão de lealdade militar. A conspiração, tá? O que é a conspiração? É concertarem-se militares ou assemelhados para a prática do crime previsto no artigo 149, que é justamente, como a gente viu, o crime do motim. Por que não vai ser motim? Porque nesse caso eles estão ainda planejando, não colocaram em prática, não de fato violaram, não foram insubordinados, não recusaram cumprir ordens, não desrespeitaram seus superiores, ainda pensaram na idealização, não classifica como crime de motim, mas sim de conspiração. A pena vai de 3 a 5 anos. Você vê que há uma redução, você vê que há uma redução grande, tá? Já há uma redução considerável. Se o motim vai de 4 a 8, a conspiração vai de 3 a 5. Tem um mínimo menor e um máximo também bem menor. A isenção de pena. É isento de pena aquele que antes da execução do crime, e quando ainda era possível evitar-lhe as consequências, denuncia o ajuste de que participou. E a acumulação de pena, as penas do artigo 149 e 150 são aplicadas sem prejuízo das correspondentes à violência. Vamos lá. É muita informação para textos tão pequenos, mas aí vamos destrinchar, desmiuçar. Primeira questão da isenção da pena. O isento de pena na questão da conspiração era um cara que ele era um dos conspiradores, tá? Ele fazia parte das reuniões, ele participava do grupo, ele estava idealizando a realização desse motim, dessa revolta. Mas, por algum motivo, seja lá qual for, ele resolveu não mais participar. Ele resolveu desistir de atuar nessa situação. E aí ele fez a denúncia. Ele chegou para seus superiores e falou: olha, está ocorrendo dentro do quartel, puxado por tal grupo ou por tal pessoa, a organização para um motim ou para uma revolta armada. E aí, nesse caso, e aí quando ele vai ser questionado, obviamente, como você ficou sabendo dessas informações? E aí, quando ele falar que participava das reuniões, que estava até então participando, mas que se arrependeu, mas que viu que era errado, enfim, ele vai ser isento de pena, ele vai ter a sua isenção de pena. Da aliciação e do incitamento. Aliciação para motim ou revolta. O artigo 154 vai dizer que aliciar militar ou assemelhado para a prática de qualquer dos crimes previstos no capítulo anterior, ou seja, de motim, revolta, conspiração, etc., a pena de reclusão vai ser de 2 a 4 anos. O que é o aliciar? É você convidar as pessoas, você chegar para elas e tentar convencê-las a se unir a esse grupo. Tá? É você chegar lá e, olha,
vamos, vem, vamos fazer, vai ser bom, a gente vai conseguir melhoria de tal e tal situação, você vender aquela ideia e a pessoa comprar. Isso é aliciar. O incitamento é incitar a desobediência, a indisciplina ou a prática do crime militar. A pena vai de 2 a 4 anos. E aí, no parágrafo único vai dizer que, na mesma pena, incorre quem introduz, afixa ou distribui em lugar sujeito à administração militar impressos, manuscritos ou material mimeografado, fotocopiado ou gravado em que se contenha incitamento à prática dos atos previstos no artigo. Vamos, um exemplo bem prático, bem didático. O que vai ser o incitar? Lembra lá da época quando vocês crianças, vocês brincavam com as outras crianças na rua, vocês brincavam com seus irmãos na escola, enfim. Tá? Quando ficavam duas pessoas ali, duas dessas crianças, se estranhando, naquele momento pré-briga, sabe, de um xingar o outro, um reclamar, e você olhava de fora e fazia, eita, falou da mãe, se fosse eu, não deixava. Se fosse eu, batia nele. Isso aí você está incitando a uma das... Isso é que é o incitar. É você estimular aquela pessoa a ter um ato errado. No caso do incitamento militar, a desobediência. Ali você está incitando a pessoa à violência, você está incitando a pessoa a praticar uma agressão física. Aqui do incitamento militar, você está incitando a desobediência, a indisciplina ou qualquer outro crime militar. Tá? Mas nesse sentido, é esse o conceito. É você pegar essa pessoa, chegar e falar, eita, se fosse comigo, eu não deixava. Se ele tivesse falado tal coisa de mim, eu batia nele, eu fazia alguma coisa. Então isso é o incitar. Apologia de fato criminoso ou de seu autor. Fazer apologia de fato que a lei militar considera crime, ou do autor do mesmo, em lugar sujeito à administração militar. Você tem pena de detenção de 6 meses a 1 ano. A violência contra os superiores. Tá? Praticar a violência contra superiores dá pena de detenção de 3 meses a 2 anos. E aí tem as suas formas qualificadas. Tá? Ou seja, aquelas formas que vão agravar a pena. Por isso a gente estudou as condições agravantes de pena, ó, aí, ó, se conectando, tá certo? Não, de novo, não vai só quando for edital, não vai só lá para os crimes previstos no edital, não. Quando tu for folhear lá teu livro, tu vai para aquilo que pode ser importante, porque ele vai citar, por exemplo, a gente já citou isenção, a gente já citou prescrição, agora a gente está citando qualificação. Então, se você não vê aquela fase aquela fase introdutória, aquela fase de conceitos básicos, gerais, você termina perdido quando você vê essa questão na questão. Você vai parar para a questão e falar, eita, que diabo é isenção de pena? O que é prescrição? De onde é que saiu essa tal de qualificação? O que é isso? Tá? E aí, quais são as formas qualificadas para violência contra o superior? Se o superior é comandante da unidade a que pertence o agente ou oficial general, a pena vai de 3 a 9 anos, dá um salto grande, tá? Porque você vê ali, ó, no crime de violência contra o superior, ele vai dizer que a pena é de 3 meses a 2 anos. Mas se essa violência, o superior for o comandante da unidade a que pertence o agente ou o oficial general, a pena sai de 3 para 9 anos. Então você vê como ela pula. No artigo 157, a gente fala de meses. Aqui a gente só fala, aqui no parágrafo 1º, só de anos. Se a violência é praticada com arma, a pena é aumentada de 1/3. Se da violência resulta lesão corporal, aplica-se além da pena da violência, a do crime contra a pessoa. Se a violência resulta morte, a pena de reclusão de 12 a 30 anos. A pena será aumentada da 6ª parte se o crime ocorre em serviço. E aí a violência contra militar de serviço. Praticar violência contra oficial de dia, de serviço ou de quarto, ou contra sentinela, vigia ou plantão. A pena de reclusão é de 3 a 8 anos. E aí as suas qualificadoras. Se a violência é praticada com arma, a pena é aumentada de 1/3. Se a violência resulta da lesão corporal, aplica-se além da pena da violência, a do crime contra a pessoa. Se da violência resulta a morte, a pena vai de 12 a 30 anos.
E aí, a ausência de dolo no resultado. Quando da violência resulta morte ou lesão corporal e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de promovê-lo, a pena do crime contra a pessoa é diminuída da metade, não zera. Tá? A ausência do dolo não vai escolher a culpabilidade, mas vai diminuir bastante, porque o intuito dele não era a morte daquela pessoa, o intuito não era aquilo que de fato aconteceu. Ele não quis o resultado nem assumiu o risco, tá? Então isso também vai reduzir essa situação. Ok, pessoal? A gente fica por aqui nesse nosso primeiro bloco dessa aula 2 e a gente se vê daqui a pouco, ok? Um abraço a todos.